Olha só, a gente está de volta e eu já queria apresentar a nossa convidada de hoje, mas queria fazer uma contextualização da nossa entrevista. A internet veio para ficar, isso a gente já sabe, a gente até já se acostumou, talvez a gente não tenha se acomodado, mas a gente já se acostumou com essa ideia, mas veio também para mudar muitos padrões. Será? A pergunta é essa. Então, profissional nas redes sociais frequentemente recebem menos engajamentos e oportunidades do que os homens quando elas são mulheres. E eu costumo dizer aqui no nosso programa que a voz feminina é a voz do século XXI e o digital está aí para potencializar isso. O que a gente quer saber é por que essa diferença, né? Por que os homens são vistos, por exemplo, como autoridade nas suas áreas e as mulheres precisam ter tanto esforço para mostrar que são, sim, autoridade nas áreas em que atuam também. Então, assim, talvez a questão de dar maior visibilidade ao conhecimento das mulheres. A gente ainda está no mundo, mesmo na terceira década do século XXI, aí na metade, tendo que comprovar essas coisas, tendo que lidar com que os homens, sim, eles devem ter visibilidade no seu conhecimento, onde eles atuam, nas suas especializações, mas as mulheres nem tanto. E aí eu queria dizer para vocês que, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma mulher que é uma voz potente e é uma voz que a gente escuta e olha que é praticamente natural, mas ela me dizia que não é bem assim, né? Então, a gente tem uma nativa digital, que é a Maíra Medeiros, que está aqui com a gente, que veio desmistificar alguns tabus em torno da internet e em torno de outros temas também. Eu gostaria de apresentá-la melhor. Ela é empresária, diretora criativa, nativa digital, como eu mencionei. Ela atua na internet desde os 13 anos, abriu a sua primeira mini empresa de fotografia e comunicação aos 15 anos. É incrível isso, né? E atua no mercado de agência de publicidade há mais de 13 anos. Já gerenciou marcas no mercado digital, atuou frente à equipe digital como Prefeitura de Teresina. A gente fala de um cliente grande e menciona um cliente institucional, porque é realmente uma responsabilidade. E ela atuou ao lado do saudoso Firmino Filho por 7 anos e do governo do estado do Piauí por 8 anos. Então, hoje ela tem um time que ela lidera de mais de 50 pessoas, já conquistaram vários prêmios em muitos segmentos da publicidade e ela está aqui para nos ensinar. Não, vem cá aprender com Maíra você, que é Medeiros. uma comunicadora nata, que eu tenho a honra de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. E vamos lá. Vamos lá. Maíra, as mulheres podem ter, sim, mais visibilidade nas redes sociais no conceito atualizado do que a gente enxerga, tipo, defina visibilidade nas redes sociais. Vamos começar por aí? Com certeza, assim, eu tenho a oportunidade hoje, você tem a oportunidade de ter um canal como a Beyoncé tem. Se a gente pensar e partir desse princípio, a internet, a rede social, ela veio para democratizar a comunicação. Então, o que a gente vem lutando é desde a nossa mente, a nossa criação, os nossos tabus, as nossas crenças limitantes. Então, é da nossa cultura, já é algo bem enraizado, vem dos nossos ancestrais, as mulheres serem rebaixadas, serem diminuídas. E isso é algo realmente mental, é algo cultural, que a gente enfrenta assim, muitas dificuldades. Elas são o principal, nós somos o principal alvo de discurso de ódio na internet, misoginia total. Então, quando uma mulher tem voz, quando uma mulher fala algo importante, ela é atacada não pelo que ela fala, mas por ela ser mulher. Isso todos nós enfrentamos, independente do seu grau, né, de instrução. Desde as classes sociais mais baixas até as mais elevadas, todas vão enfrentar muitos preconceitos, porque é algo muito antigo e que a internet veio para a gente conseguir realmente passar por cima disso tudo. Antes, para a gente ter voz, eu precisava ter um contato, um relacionamento, pagar muito caro. E a internet não. A internet, apesar da gente pagar lá a nossa operadora, a gente tem sim a oportunidade de criar um canal, de falar todo dia com as pessoas e colocar a nossa voz com um patamar muito maior do que antigamente. E é interessante porque você, que tem muita facilidade de produzir conteúdo de uma forma autoral, sim, mas com muita espontaneidade, você tem dito isso nos últimos tempos na internet, de dar dicas desde... Você não precisa da melhor luz, sim. Você não precisa
ter um videomaker. Não que eles não sejam importantes. A luz, o videomaker, tudo que você menciona... Até porque eu tenho uma agência, né, Até gente? porque você tem uma Justamente. agência. Mas é isso que eu acho bacana em você. Você mesmo estando hoje à frente de uma agência muito importante, a Global, que é dentro de um grupo super importante, que pode mencionar, a DV6 é hoje uma agência relevante digitalmente, acho que ela mudou o mercado publicitário quando Totalmente. ela abraçou com a autoridade digital, e você está à frente dessa parte da Global, né, da Global Monster, e que comanda um time de 50 pessoas, mesmo assim você vai lá e diz, você pode fazer. E Você não tudo. precisa da estrutura. Sim. E você pode tudo. E foi isso que me chamou a atenção nos últimos tempos, você falar sobre isso, porque eu achei muito desapegado e muito honesto da tua parte, mesmo sendo dona, sócia de uma agência de publicidade, você estimular isso. E você tem sido procurada por mulheres que são clientes, que viram clientes porque querem se posicionar e querem ter uma voz. Como ter uma voz na internet? Defina uma voz na internet quando se trata de mulheres e depois de modo geral. Para ter uma voz na internet, basta ter uma rede social. A gente realmente não precisa de muita coisa. Se a gente for olhar atrás de pessoas que têm muito sucesso hoje, o sucesso ele deixa rastro. Então, todo mundo começou do zero, devagar, com pouca estrutura, vai treinando, vai crescendo, e aí com isso você vai comprando uma estrutura. Quem sabe um story maker, quem sabe pode me contratar, mas até esse momento, né, de querer ter mais... Eu até brinco que é um pouco de plástica. A propaganda, ela é uma plástica, ela é uma arte. Né? Então, a gente está aqui hoje num cenário lindo, mas eu tenho certeza que o primeiro cenário que você trabalhou, Maia, não necessariamente foi com toda essa estrutura. Era uma TV bananeira, que a gente chamava, Então, porque era quando a TV educativa estava começando, e o meu cenário era uma bananeira ao ar livre, que era linda, super tropical, mas não tinha estrutura. Era luz natural, que é linda também. Então, às vezes, a gente mede o nosso palco, né, com não compara assim, os bastidores das outras pessoas. Todo mundo tem uma história por trás. Eu não comecei com a estrutura que eu tenho. Quando eu era novinha e comecei a minha história, eu não sabia de nada, não existia referência, não existia um livro que eu pudesse estudar sobre. Eu estudava sobre a internet, porque era o que tinha para poder ter acesso. Você é autodidata, inclusive, né? Sim. E manda muito bem. Então, a minha história ela foi muito de acerto, erro, de tentativas, né? De, inclusive, errar muito no começo da minha história, principalmente muito jovem, na escola ainda. Quantas vezes eu tentei fazer um evento que não deu certo e insistia, porque eu não tinha muitos bloqueios. Sim. Quando a gente é mais jovem, a gente está mais desprendido. Né? E eu tive uma base, uma estrutura, uma criação muito livre, assim, meus pais me incentivaram muito no começo. Então, isso para mim foi muito importante. Só que quando a gente fica adulto, que a gente conhece o mundo real, que é bombardeado de julgamento, né, de vários problemas sociais que a gente enfrenta, isso vai podando a gente, vai limitando a gente, e a nossa cabeça vai criando aquele medo, aquele receio de ser julgado. Então, isso é o principal fator que eu acredito que atrapalha muito as pessoas a começarem na rede social. É o medo do julgamento, é o que a pessoa o que o vizinho vai falar, o que a mãe vai pensar. Todo mundo vira blogueirinho, mas assim, a relação com as redes sociais, principalmente em outras culturas, já começam lá atrás. O Brasil, ele é um país em desenvolvimento. A inteligência artificial que já chegou nos países há muito tempo, para a gente vem mais devagar. Então, é normal a gente não ter receio do que a gente não conhece. Só que a limitação é o que eu tento combater. Você não pode se limitar pelo que você não sabe. Todos nós, independente da nossa idade, nós somos capazes de aprender algo novo. E é se libertar, nossa, que legal aprender algo, se permitir a errar, a testar, não ter vergonha de falar. São muitas barreiras que a gente tem que romper sobre todos os aspectos, mesmo a internet sendo hoje... eu vejo a internet sempre como um lado bom e procuro ver as coisas, porque eu acho que o ser humano sempre teve essa dualidade do bom e do ruim, é próprio do ser humano e do mundo, mas a internet ela é uma oportunidade. E aí eu vejo que você consegue fazer e lidar bem, e orientar bem essa migração das marcas e das pessoas, né? Porque quando a gente fala marca, a gente não está falando só de empresa, né? A gente está falando de marca pessoal também. Do tradicional para o digital. Né? Qual é a grande dificuldade, na sua opinião, em relação a isso? É a falta de habilidade, é o não conhecimento. Nas nossas escolas, a nossa base estudantil, a gente não estuda autoconhecimento.
a gente não tem acesso à psicologia, a gente não sabe quais são os nossos nem medos, empreendedorismo, né, Maíra? Nada disso. Então, assim, a agora gente que tá cresce. começando. Lógico que todas as disciplinas são muito importantes, mas o fortalecimento mental, ele não é trabalhado. Então, a gente chega no mercado de trabalho, tá, me formei, e aí? Para onde é que eu de vou? falar em público, de se expor, O marketing, ele comunicação. não é explicado. A gente tem a administração, algumas disciplinas bases, mas, assim, a pessoa estuda tanto e chega no mercado, é para isso que eu existo, né? Para isso que eu trabalho marketing, para isso que eu trabalho publicidade, para poder receber essas pessoas. Mas elas são muito desorientadas, né, em relação a isso. Então, eu entendo o medo de tudo isso, mas não é um limite, sabe? A nossa cabeça ela precisa abrir, porque a nova geração ela já vem dentro do mobile. Eles não sabem mal mexer em computador, é celular 24 horas. Então, eles têm uma super habilidade. É a última geração, nós estamos diante de uma última geração que não é nativo digital. Justamente. Das 5 que estão convivendo hoje, né, Baby Boomers, X, Y, Z, Alpha, das 5, existe hoje a última geração que não foi nativa digital. E é por isso que eu me preocupo tanto, sabe, com esse link de novas gerações. Porque, assim, eles vêm para o mercado de trabalho e vai assustar muito mais gente. Porque se você não criar essa habilidade logo, não estou dizendo que você vai perder esse lugar. Eu acredito que tem lugar para todo mundo e ninguém é obrigado a entrar no digital, mas a gente precisa entender. A gente precisa saber como é que funciona. Porque também existe aquela questão da comparação, que muitos jovens hoje enfrentam vários problemas mentais de saúde por comparar a sua vida com as vidas de rede social. Entender que a televisão ela tem também o seu roteiro, a sua ficção, e a rede social também. Sim. Nem tudo que a gente vê ali é real, o carrão, as roupas. Vocês que trabalham com TV, vocês são patrocinados, vocês estão aqui o tempo todo com roupas bonitas, belas, porque existem todo um apoio, assim como as blogueiras também recebem uma verba para poder divulgar aquele produto. E aquele jovem que está lá na casa vendo tudo isso, frustrado com sua vida, é uma coisa que ele não consegue nem desenvolver a visão empreendedora, né? Justamente. Que é super importante. Então, ele se limita naquele lugar que ele está. E fica naquela angústia, né? Eu vi até uma brincadeira que fizeram de uma mãe na rede social, de uma blogueira que dramatizou que a filha chorou no shopping querendo um iPhone 15, né? E isso é a realidade da nossa vida hoje, né? Pessoas que, infelizmente, não têm condição, nem entendem o valor, né? Nem, os jovens, principalmente, que nem sabem lidar com dinheiro direito e querem ter uma vida que não alcançam naquele momento e ficam frustrados. Então, eu tento mostrar para as pessoas que todo mundo que está aqui grande hoje começou de uma outra forma. Se você não é herdeiro, meu amor, você vai ter que começar do zero e ter paciência com o seu processo. E eu acho que, falando agora dessas tecnologias aliadas, como a própria inteligência artificial, que está mudando totalmente o futuro do marketing digital. Sim. Né? Vocês já estão surfando nisso? Graças a Deus, sim. Eu acredito, assim, Maia, que quando começou essa vinda, na verdade não é essa vinda, ficou mais popular depois da pandemia. Essas ferramentas grandes empresas já utilizavam, mas com a pandemia isso acelerou esse processo para se tornar mais popular. E, ao mesmo tempo, eu acho muito positivo, não porque a gente vai tirar pessoas do mercado, que é uma coisa mais automática, né, que um robô pode fazer, mas isso faz a gente pensar o mercado criativo, faz com que a gente repense a nossa educação, de tirar as pessoas de processos automáticos, que isso um robô pode sim fazer, e já começou, né, essa transformação de tirar pessoas de trabalhos automáticos e colocar a inteligência artificial para trabalhar, mas faz com que a nossa educação mude, que coloque a gente para pensar, ter pensamento crítico, estudar mais arte, né, ter essa oportunidade de né, ter mais criatividade e buscar ser mais humano. Deixa o robô sendo robô e deixa a gente sendo humano. Eu acho que é bem por aí mesmo. E quando a gente pensa na internet como um todo, que pensa nas tecnologias e que pensa nas pessoas, já que é um caminho sem volta, eu acho que a gente precisa entender que, como seres humanos, a gente tem outras entregas para fazer. Demais. A mente humana ela é brilhante, a gente tem capacidade de fazer tudo que a gente quiser. As redes sociais emergentes, elas têm influenciado o marketing digital de que forma? Porque é muito, para quem trabalha com isso, imagina que, no geral, a maioria das pessoas tem muitas barreiras, né?
a serem transpostas para poder até ela conseguir fazer o que precisa fazer, já que a internet é um caminho sem volta. Como marca pessoal, como estratégia profissional, o que quer que seja, como empresa. Agora, imagina nessa loucura que todo dia acontece algo novo dentro das redes. Ou as próprias redes que existem estão mudando, ou as novas redes estão surgindo. É muito esquizofrênico. Total. E é por isso que é muito difícil dizer que você é especialista em marketing digital, porque todo dia a gente tem que se especializar. Você não se sente, né? Todo dia é um a gente aprendizado. tem que estudar. Do nada as plataformas mudam, vem uma atualização, então é um mercado que é realmente muito rápido. E é muito difícil, realmente, para quem não entende desse processo. E as redes sociais, elas dependem do público. Cada público tem sua rede social. Então, é você entender onde é que sua voz consegue se conectar melhor com as pessoas. Tem o LinkedIn, que é um processo mais empresarial, de você trabalhar mais o seu profissional. Eu posso falar as marcas? Pode, claro, por favor. O TikTok, que é uma rede social mais jovem, descolada, que eu consigo ter mais leveza, trabalhar mais a minha arte. E está mudando, né? Sim. Deixou de ser da dancinha e está muito mais estratégico para as empresas. Com inclusive. certeza, mas que você pode ter mais alcance, você consegue monetizar muito melhor. Então, cada rede social, ela tem o seu público. Dizem que o Facebook morreu, mas não morreu. Ele também tem um público dele. Vem o Kawaii com sem outros ele, ninguém perfis. patrocina nada. A gente não faz as a mídias meta, patrocinadas. Né? É todo a meta, hold. pois é. Então, cada rede social tem seu público e você vai achar o seu lugar. O que não dá é pra gente se bloquear, fingir ser um personagem na internet, que a gente não vai sustentar e travar. Uma hora realmente trava porque você quer ser uma coisa que você não é. E aí, quando a gente vira a chave e entende que o seu maior poder é ser você mesmo naquela rede social, porque é uma rede de relacionamento, as pessoas esquecem. Hoje parece que assim, é um folder, é uma propaganda 24 horas. Mas não é isso que é uma rede social. É muito difícil você se encontrar autoral, assim, com o seu autoral. Sim. E você expor o seu autoral. E você encontrar uma forma de vencer o medo, a timidez, toda a exposição, todas as outras coisas, e você dizer, porque você... Gente, vocês já viram a Maíra? Gente, tem que seguir. Não segue não. Gente, ela é muito espirituosa, ela é muito autoral, ela é muito espontânea, ela é muito engraçada. Foi lá que eu comecei a prestar atenção às dicas que ela dá. Eu falei, gente, que incrível, só uma mulher, assim, não vou dizer que é só uma mulher, mas principalmente uma mulher, né? Ela se desapegar no nível, eu tenho uma agência de propaganda, eu lidero 50 pessoas, o meu time já ganhou vários prêmios, mas eu vou falar também para as pessoas que não têm essa estrutura. Sim, é muito lindo isso. Até porque, assim, não é que eu seja boazinha não, Maia. As pessoas precisam usar a rede social para ter novas empresas no mercado. Sim. Né? Quanto mais o mercado cresce, mais eu cresço também. E ter uma maturidade o mercado. Eu não tenho medo mesmo, né? Eu nunca tive medo de concorrência. A maioria dos profissionais hoje eu ensinei a maioria, entende? Até porque eu comecei lá atrás, muitos passaram por mim. E o nosso estado cresce, todo mundo ganha, né? É uma forma de você conseguir crescer o seu estado, o seu país. E é uma coisa que eu acredito muito. Vai cortar essa parte, tá? Porque eu engasguei aqui. Mas essa... Gente, vai ser engraçado porque eu não vou cortar e vai ficar sim. lindo. Eu edito, se precisar eu edito, tá? Porque ela não engasgou nada, né? Mas, gente, ela é linda desse jeito, parece, né? Assim, mas assim, ela engasga. Oh, meu Deus, obrigada. Mas essa mente limitante de achar que a gente tem muito concorrente, de achar que existe uma escassez gigante, é só olhar quantas pessoas existem em Teresina, quantas pessoas tem no Piauí. Será que tem publicitário suficiente para atender todo mundo? Não tem, gente. Tem um cara que Pelo é super contrário, engraçado. Eu queria muito que tivesse. Eu não sei se você conhece. Ele trabalhava com serviços gerais, ele se especializou em limpeza e ele montou uma empresa, o Instagram dele, gente, põe aí o Instagram dele, eu vou passar para vocês. E a gente quer até conversar com ele, e ele virou tipo uma autoridade em limpeza. Não tem aqueles protocolos que as empresas têm que cumprir por causa da vigilância sanitária? Pois ele vai lá, pega o time de serviços gerais da empresa e ensina a limpar o chão. E ele transformou isso num negócio, e ele só surfou e escalou por causa do digital. Todo mundo tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar. Se você tem um talento, se você sabe fazer qualquer coisa. Poxa, lá atrás eu comecei com fotografia, sabe? Eu fazia colagem.
tirava uma foto, fazia uma montagem, do nada estava fazendo convite, estava vendendo. É possível mapear as tendências hoje, assim, você que já tem essa experiência de mais de 15 anos, né? Como empresária, mas você começou lá com 13, 14, 15 anos, né? Já se arriscando e sabendo o que queria. É possível mapear as tendências, assim, o que é o futuro ou as tendências do marketing digital, Maíra? É possível, sim. Em cada mercado existe uma forma diferente de trabalhar, a gente não pode generalizar. O mercado da moda funciona de uma forma, o varejo funciona de outra, o conceitual, o médico, mas assim, todas vão tirar esse processo de automação, né? A gente tem que se preparar para isso. Não dá para se limitar, ficar na zona de conforto. Infelizmente, as pessoas, e é por isso que eu tento ensinar tanto nas redes sociais, né? As pessoas mais vulneráveis são as que mais vão sofrer. E aí é onde a gente faz o convite para os grandes empresários, para as pessoas que estão acima, né, dessa pirâmide toda, que eles consigam se sensibilizar e buscar, assim, trabalhar o social, trabalhar o ambiental nas suas empresas, porque a gente não pode pensar só na gente. E é sobre behavior também, acho que é sobre comportamento, né? Total. É porque como você abriu, assim, vai sempre ser sobre as pessoas, ou a partir delas. É 100% né? Ou sobre pessoas. elas, entende? Sempre Sim. tem, no processo, sempre ter o humano. E esse humano, ele precisa ser apoiado, entendido, cuidado. A gente, sabe? Vai ser sobre a gente. Acho que a gente nunca precisou tanto um do outro, né? E é por isso que a sensibilidade feminina é da nossa alma, é da gente, né? Ser mais empático. O modo de ver, o arquétipo. Existem homens também, mas a energia feminina é muito disso. É por isso que é muito importante ter mulheres nesse processo, para conseguir enxergar e se sensibilizar com toda essa transição que vai acontecer. Porque você citou o meio ambiente, você não citou saúde mental, mas eu insiro aqui. A gente tem 2 grandes desafios nesse século. São a crise climática e a nossa mente, que está no centro da atenção e sendo hackeada a nossa 24 atenção. horas. É incrível, Maíra, porque assim, uma empresa que vende sapato, ela não está concorrendo com outra empresa mais que vende sapato. Uma empresa que é do segmento de educação, ela não está concorrendo mais com outra empresa de segmento de educação. As empresas estão concorrendo, todos nós, pela atenção das pessoas. Total. E cada vez o vídeo está mais rápido, a música descartável, os relacionamentos vazios. 8 segundos para você. Você tem 1 minuto e meio quando você sobe para fazer uma palestra, para prender a atenção das pessoas. Você tem 8 segundos de atenção. Que eu tenho que fazer um negócio para chamar a atenção de todo mundo. Que você até gravou outro dia. Ó, se você grava assim, continua. Porque todo mundo estava gravando assim, chegava no celular, tem que chegar bem pertinho assim e depois sair despretensiosamente, como se fosse tudo espontâneo. Só que não, é tudo uma cenografia. É possível ensinar a espontaneidade? É um treino, Maia, sabe? Assim como a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, a gente errou, é um teatro, né? Sim. Quanto mais você testa, quanto mais você pega uma câmera, aqui olhando para ela, conversando, sozinho no seu quarto. E um teatro não quer dizer que não seja de verdade. Não. O teatro é um veículo. É uma ferramenta para você se expressar. Fazer entrega. Com entendeu? certeza. Então, isso a internet mesmo ensina. Quando eu falo que a internet mudou a minha vida e que ela é capaz de mudar a vida de todo mundo, é porque às vezes a gente só olha o lado negativo da internet. Mas quantos cursos gratuitos, não é só esses que estão vendendo a rasca para cima. Lado positivo. Tem muito curso gratuito na internet, tem muito que a gente estudar. Eu já viajei por vários países pela internet quando eu não tinha condição financeira. Então, assim, é algo que sempre foi meu mundo, sabe? Ela possibilitou acesso e autonomia. E claro que existe uma exclusão digital. Eu gosto sempre de mencionar isso, porque parece que é para todos, mas existe ainda uma exclusão digital e tecnológica que é gigante. Com certeza. E é muito preocupante, porque esses benefícios e essas oportunidades precisam ser democratizados, né? E a gente no Brasil ainda tem muito problema. A gente ainda nem está vivendo a potência do 5G, né? Imagina quando chegar a computação quântica. Então, assim, a gente sempre está experimentando esses fossos, né? Esses vales de diferença em relação aos outros países, assim como outros países também, como a gente. Mas a gente é muito criativo, né? A gente vê a Olimpíada, por exemplo.
aqueles atletas que estão ganhando medalhas e figurando entre os melhores do mundo, não foi o Brasil que ajudou aqueles atletas. De jeito nenhum. É mérito deles, das suas famílias, dos seus técnicos, quem dos tá seus perdendo amigos. não tem que pedir desculpa para ninguém. Vocês estão fazendo o máximo Já que vocês estão podem, lá, com eles já certeza. são medalha de ouro, porque quem está lá está mapeado entre os melhores do mundo. Aí tem uma nova peneira entre os melhores do mundo, quem são os tops, mas você já é Com certeza. considerado o melhor do mundo, né? E é por conta disso que eu também falo muito sobre a primeira infância, Maia. Eu acho assim que se a gente transformasse a nossa educação na primeira infância, trazesse toda essa tecnologia para principalmente Sim. as escolas públicas, com certeza a gente O daria um outro pensamento futuro para as computacional, pessoas. né? Sim. Assim, porque A tal da globalização que a gente estuda há muitos anos e que demora tanto a acontecer. Inteligência artificial, gente, é matemática, psicologia e programação. É isso que é a inteligência artificial, que existe desde 1950. Pois é, agora que está esse babado todo aí, exato. só que não. Mas isso que você fala é incrível, é o despertar, né? É o despertar. Por exemplo, o break, que estreou agora nas Olimpíadas, por que não está nas escolas? Por que a ginástica artística, para você montar, é uma estrutura muito, muito, muito cara? As escolas não podem proporcionar, porque tem toda uma estrutura em torno daquilo ali. Mas, enfim, eu acho que eu concordo com você. Eu vejo É uma pauta para outra entrevista. Exatamente. Vamos para as suas dicas de livros, filmes e séries sobre as dicas da Maíra. Gente, anota tudo, tá? Ela trouxe dicas baseadas em tudo, assim, para o jovem, para o idoso, para quem já trabalha com isso, para todo mundo. Quem não trabalha, quem tem curiosidade, ou quem está afim só de curtir. É algo bem democrático. Então, os filmes que ela listou aqui, Os Estagiários. Foi um filme, inclusive, que eu assisti no começo, que eu comecei a trabalhar com agências, que eu era estagiária antes de ser sócio dessa agência, e que, apesar de ter um humor, assim, aquele amor americano, meio bobinho, ele traz pra gente esse começo, né? São dois amigos que... É um filme bem velho, mas, assim, naquela idade, naquele processo que eu estava, foi um filme que fixou bastante, que ajudou né? bastante. Que você passa pela dificuldade, esse medo, esse receio, e testar. Sim. Aí você trouxe esses que, mesmo recentes, viraram clássicos do que a gente vive hoje. A rede social, né? Sobre o Facebook, o dilema das redes, eu vou botar juntos, né? Black Mirror. Posso elencar os três numa categoria? Pode, sim. Porque ele foi um despertar, que a gente achava que era tudo ficção, e na verdade não é. Não é mais. Vai acontecer muita coisa próxima, eu acredito, sabe? Já está acontecendo. Sim. As redes sociais, essa questão da privacidade, a gente já não tem há muitos anos. Não pensa que você vai baixar um aplicativo, nossa, vou perder minha privacidade. Você não tem privacidade, não faz tem tempo. mais, faz tempo. Então, são coisas que ele mostra pra gente que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai chegar nisso. Porque a mente humana é muito louca, gente. Não tem como a gente dominar. E eu amei que você pôs o som na faixa sobre o Spotify. Eu amei esse, sério, gente, adorei. A criação do Spotify, de como surgiu. Ele é uma lição de empreendedorismo, na verdade, né? E criatividade. Com certeza. E lembra muito, assim, a minha empresa, a minha agência, porque, assim, são várias gerações. São 3 gerações se comunicando. 4 com os novos, quem sabe, vem para o novo mercado, né? Vocês são um conglomerado hoje, né? Isso. É a DV6. A DV6, a Buzz e a Global Monster. E a Global Monster. Então, e aí a gente está começando aí outra empresa, que é uma surpresa aí. Eu acho que vocês, todo dia, vocês sócios, tu, o Paulo e o Igor. Caio, o Caio, o Paulo Solano e você, eu acho que vocês olham e digam assim, o que a gente não está fazendo? Justamente. É a minha metodologia, sabia? O que a gente ainda pode fazer? E é muito essa transição de gerações, de você respeitar a geração anterior e a mais nova, cada um tem um momento de fala, cada um se respeita, um consegue complementar o conhecimento do outro, né? Cada um sabe seu lugar. Então, essa série, ela mostra Você é a única mulher, né, entre eles, né? E uma das únicas do mercado de publicidade da direção, verdade, né? É um privilégio muito grande no meu lugar. É verdade. E que eu quero que tenham muitas outras, tá? Sim. Tanto que uma das minhas metas, quando eu entrei, que eu realmente virei sócia, foi colocar outras mulheres. Hoje eu acho que eu tenho, da minha equipe toda, muito mais da metade são mulheres. São de mulheres. E lá atrás não tinham quase nenhum. Não é. Aí eu vou só mencionar os demais por causa do tempo. Tem o Jobs, né? O filme do Steve Jobs, o Código, o do Bill Gates, né? O The Mind, Explicando a Mente, que é a série da Netflix. Enfim, só para você dar dica. Aí vou falar dos livros.
Ela trouxe Aquele que Busca e Traz o Caminho, Cérebro do Buda, Roube como um Artista, Ideias que Colam, O Milagre da Manhã. São livros que me estruturam mentalmente, sabe? São livros que me fortaleceram bastante quando eu li. Acho que o mundo da criatividade, o mundo que a gente vive hoje, a gente precisa buscar a nossa saúde mental. Então, são livros que me possibilitaram essa visão da neurociências, da neuroplasticidade, buscar quais são os meus medos e tentar superar. O autoconhecimento, que só existe um início, né? Não existe um fim. Sim. Então, às vezes a gente só foca nos problemas, mas tem uma dificuldade de lidar com o que a gente realmente tem que resolver. Sim. Então, desde o acordar mais cedo, de fazer o exercício, de buscar se conectar com o que te realmente faz bem, entender o que, é que seu corpo está falando. Então, cada livro desse me trouxe uma experiência, sabe? De tentar buscar o meu melhor. Então, são dicas pessoais que eu trouxe para a minha vida e que deu certo comigo. Eu espero que dê certo com vocês também. Para encerrar, qual projeto você não fez que você ainda quer fazer? Vários. Trabalhar com criança. Meu sonho. Por isso você falou da primeira infância, né? Sim. Eu ainda vou conseguir escrever um livro, quem sabe, um curso para pais, alguma coisa assim, para parar de bloquear e travar as nossas crianças. Engraçado, você não tem filho ainda, né? Não, ainda não. Meu sonho, mas vai acontecer. Na hora certa, né? Sim. Esse garoto, essa garota, quando vier, né? Se vier, porque a gente não sabe, né? Qual é a decisão de vocês. Mas, assim, com certeza vai ser bem... Eu quero uns 5. Trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito e corajosa, né? 5 filhos. Maíra, muito obrigada. Por que a gente trouxe a Maíra aqui? Só para compartilhar com vocês que no dia 5 de janeiro desse ano, nós registramos 5,3 bilhões de pessoas conectadas em todo o mundo. Um número equivalente a 66% da população global. Eu achava até que era mais. Esse número, dependendo de quem pesquisa, ele vai variando, mas ele está sempre em torno disso aí, né? Então, é por isso que a gente não vai deixar de falar sobre isso e a gente vai trazer muitas vozes, muitas estratégias, porque é um assunto que não se esgota. De jeito nenhum. E amanhã já mudou tudo. Gente, olha, siga. Eu vou dizer para te seguir, sim. Tem que seguir a Maíra. Lá é Maíra Gaé. Gaé, por causa do seu pai, né? Que você falou que é uma homenagem. Maíra, muito obrigada. A gente ainda vai marcar o café. Eu tenho certeza que no café a gente vai rir muito. Porque a gente não vai estar aqui nesse estúdio. Viu? Você me enganou. Eu marquei um café com ela, eu cantei com ela, falei, Maíra, o café ou a entrevista logo? Não, Maíra, vamos marcar um café? Ela, sim, vamos marcar. Eu marquei aqui na TV para poder fazer a entrevista. Pega de surpresa. E ela vai tomar uma água, não é um café. O café vai ser depois, eu prometo que eu gravo para mostrar para vocês. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo.